Hoje a gente veio falar aqui com Alberto Rosa. Ele é ex-aluno do curso Interseção e participou do nosso programa de aplicação para universidades no exterior, que foi expandido para o ensino médio no LEFLA e se tornou o LICAP. Olá, tudo bem? Meu nome é Alberto Rosa, eu tenho 24 anos, sou estudante de Engenharia Eletrotécnica de Computadores na Universidade do Porto e atualmente vivo no Porto. Antes de estudar lá em Portugal, você já estudava numa universidade aqui na Bahia, né? O que é que te levou a querer fazer uma faculdade fora do Brasil? Aqui na Bahia, eu estudava na Universidade Federal da Bahia, na UFBA, e cursei Engenharia Química e depois cursei um semestre de Engenharia da Computação e tive para Portugal. E o que me motivou a estudar fora foram os desafios e o contato cultural com outros países. Era algo que eu construí ao longo do tempo, essa vontade, principalmente por ver que outros colegas meus de colégio estavam alçando esse ideal de estudar fora e falavam bastante sobre isso, e é basicamente isso que me incentivou a querer estudar no exterior. Conta um pouquinho sobre os projetos que existem lá. Quais as principais diferenças e semelhanças que você percebeu entre o ambiente universitário brasileiro e o português? A Universidade do Porto, ela é recheada de oportunidades e de experiências que vão acrescentar muito na sua formação acadêmica. Eu, particularmente, faço parte da Interup, que é uma associação de integração dos estudantes internacionais à cultura e aos estudantes, e à Universidade Portuguesa, e também da Sociedade de Debate da Universidade do Porto, que é focada em debates, especificamente do modelo BP, que é o British Parliament. As principais diferenças que eu posso elencar entre as universidades portuguesas e as universidades brasileiras, a primeira é bem interessante: a escala de nota não é de 0 a 10. A escala de nota é de 0 a 20, e para você ser aprovado, você precisa tirar 9,45. Outro fator também que é bastante diferente é que as aulas são divididas em 3 tipos: teóricas, aulas teórico-práticas e aulas práticas, sendo só essas duas últimas obrigatórias para contar como presença na aprovação. Aulas práticas são aulas menores, justamente para o professor ter uma atenção mais direcionada aos alunos, e isso me remete muito a como o LEFLA trabalha, de ter esse acompanhamento direcionado ao aluno, para assessorar da melhor forma, e esse suporte é indispensável para o aprendizado, tanto no ensino médio, que é como o caso do LEFLA, quanto na faculdade também. Como é que foi sua adaptação à universidade, cultura, sociedade lá em Portugal? Em alguns momentos é como se fosse o mesmo Brasil, e às vezes as diferenças são muito grandes. A minha integração no campus foi bastante simples, porque a faculdade acolhe bem os estudantes internacionais. Isso acabava gerando um conforto, e uma integração e amizade entre os alunos que estavam por chegar. Já sobre a cidade, muito da parte arquitetônica, e um pouco da estrutura da cidade acaba por me lembrar bastante Salvador. E por isso a integração foi muito fácil. No início, a dificuldade muito grande, quando você logo chega em Portugal, é em relação à linguística. Por quê? Apesar de ser a mesma língua, português-Brasil e português europeu, os portugueses têm um jeito diferente de falar, tanto em relação ao sotaque, quanto em relação a algumas palavras. Algumas palavras são facilmente dedutíveis, por exemplo, metro e metrô, mas algumas outras palavras acabam sendo bastante complicadas. Então tem algumas palavras que acabam gerando confusão, mas ao longo do tempo, em poucos meses, você já começa a perceber quais são essas diferenças e começa a entender melhor os sotaques e as outras palavras que são diferentes do nosso português Brasil. Como foi o apoio que o programa do Interseção te deu para estudar no exterior? É incondicional. E quando eu digo incondicional, é mesmo no sentido mais completo da palavra. Não é só a parte do aconselhamento, mas incentivar o aluno a seguir aquele caminho e acreditar no sonho dele. Isso é muito importante para você alcançar o objetivo. Porque quando você confia em si e as pessoas que estão no seu background confiam também em você, você vai e faz a aplicação ou tenta alcançar aquela vaga de uma forma completamente diferente. E isso eu tenho certeza que, se você está pensando em aplicar para o exterior, não vai faltar aqui no LEFLA. Estudar na Europa, em Portugal, deve ser bem diferente de estudar nos Estados Unidos, no Canadá ou em outros países. O processo de aplicação foi diferente também? Então, os processos são diferentes porque se tratam de países diferentes, principalmente porque a cultura americana de admissão nas faculdades é diferente também da cultura de admissão nas universidades portuguesas. Diferente de Portugal, que aceita dar no Enem, a maioria das universidades dos Estados Unidos e do Reino Unido não vão aceitar a nota do Enem.
Nesse caso, especificamente para os Estados Unidos, que eu tenho conhecimento, você precisa fazer um teste chamado SAT, que é necessário para admissão, e esse teste ele é completamente diferente do Enem. Ao invés daquelas questões mais longas, uma prova muito extensa, o SAT é focado em uma prova muito mais rápida e em resolução. Isso faz com que seja necessário outro tipo de preparo completamente diferente. E nesse caso, nenhum outro colégio em Salvador vai lhe preparar tão bem quanto o Leffler. Ou seja, se você está buscando estudar no exterior, é necessário que você tenha a preparação e procure saber como é que funciona o processo seletivo em cada país, porque esse pode ser diferente. Você tem algum conselho ou orientação para outras pessoas que queiram estudar em Portugal ou em outros países? Tenho sim, tenho um conselho muito grande, que é se dediquem ao processo, porque vocês vão estar entrando numa aventura que é diferente do que vocês estão acostumados e vai ser um mundo novo. Então é necessário muita dedicação, muita pesquisa. Outra atenção também que os estudantes precisam ter é em relação ao custo de vida. Acho que é um fator muito importante ser incluído nas pesquisas dos alunos. Porque, por exemplo, a Universidade de Coimbra, para estudantes brasileiros, tem uma anuidade de 7 mil euros. Enquanto a Universidade do Porto, que pode ter um curso melhor que algum curso de Coimbra que você pretende, ou tão bom quanto, custa em torno de 3 mil euros, 2 mil euros. Algumas universidades também, elas dão bolsa integrais para os estudantes. Cada universidade tem seus próprios critérios, eles têm bastante autonomia para instituir esses incentivos, como eles chamam lá. E algumas universidades, como a Universidade do Porto, tem esse tipo de programa, de acordo com o desempenho na admissão. Os países da comunidade de língua portuguesa têm desconto nas anuidades. A Universidade do Porto, por exemplo, estudantes internacionais de outros países de não língua portuguesa pagam 6 mil, 5 mil euros, enquanto estudantes brasileiros vão pagar metade disso. E é isso, eu agradeço a oportunidade de vocês terem visto esse vídeo até aqui e queria desejar boa sorte a todas as pessoas que querem aplicar o exterior, e o que precisarem de mim podem mandar uma mensagem no Instagram, Café no Porto.